Então vamos lá, galera. Hoje a gente vai mudar um pouco a ideia aí do que a gente estava falando de equilíbrio, a gente estava falando de cálculo, né, e tal, da constante. Agora a gente vai falar aqui de algo muito importante, ok? Deixa eu colocar aqui. Então hoje a gente vai abordar aqui fatores que alteram, que alteram o equilíbrio, ok? Fatores que alteram o equilíbrio, fatores que alteram o equilíbrio químico, que alteram, deslocam, deslocam o equilíbrio químico. Beleza? Esse vai ser o nosso conteúdo por agora. E, galera, é o seguinte, é, nós estudamos um sistema, estamos estudando o sistema em equilíbrio, né? O sistema em equilíbrio é um tipo de sistema reversível que acontece em um sentido direto e em um sentido inverso, ok? E a velocidade de formação tanto dos produtos, né, a taxa de desenvolvimento, enquanto a taxa de velocidade para a formação dos reagentes, que é o sentido inverso da reação, elas são iguais, ok? Elas são iguais, beleza? E aí a gente viu que a constante de equilíbrio, ah, ela é uma constante, ok? Que é determinada experimentalmente e ela só pode variar e só varia de acordo com a variação da temperatura. Então, em um sistema fechado, para que uma reação se mantenha em equilíbrio, a temperatura ela tem que ser constante. Tudo isso nós já vimos, tudo isso nós já trabalhamos, já conceituamos. Essa ideia de equilíbrio químico, onde a constante de equilíbrio relaciona as concentrações de reagentes e produtos. Beleza? Então, tudo isso foi visto. Ok? Agora a gente vai ver que existem alguns fatores, tá? Que vão deslocar o equilíbrio químico, que vão perturbar o equilíbrio químico, ok? E que fatores são esses, professor? Os fatores que alteram o equilíbrio químico, de modo geral, tá? Gente, fatores que alteram o equilíbrio químico também pode ser chamado como princípio de Le-Chatelier, ok? Eu vou colocar, vou organizar isso aqui para vocês depois. Então, os fatores que alteram o equilíbrio químico, nós temos, vou colocar bem aqui, ó, a, a concentração, beleza? Concentração, pressão, pressão e temperatura. E temperatura. Esses são os três fatores que alteram um equilíbrio químico, beleza? Concentração, pressão e temperatura. Deixa eu colocar aqui. Então, concentração, pressão e a temperatura. Beleza? São os três fatores que vão alterar um equilíbrio químico. Bom, galera, o princípio de Le Chatelier, e aí eu vou pegar aqui para mostrar para vocês qual é esse princípio. Adicionar o texto, Ctrl V. Escrever aqui. Princípio de Le Chatelier. Então, o princípio de Le Chatelier, ele afirma
nos diz, ok, que quando um sistema sofre uma perturbação, tá bem aqui, princípio de Le Chatelier. Pronto, perfeito. Acho que tá bom. Então vamos lá, galera. O princípio de Le Chatelier diz que quando o sistema em equilíbrio sofre uma perturbação, cadê? Quando o sistema em equilíbrio ele sofre uma perturbação, então tá aqui a perturbação, né? Sofre uma perturbação. Que perturbação pode ser essa? Pode ser a concentração, a pressão ou a temperatura, ok? Este se desloca momentaneamente no sentido que tende a anular a perturbação. É isso que o princípio de Le Chatelier diz, tá? E quem é Le Chatelier? Le Chatelier é um engenheiro químico, ok? Professor de química, beleza? Na Universidade de Paris. E ele trabalhou aí com os equilíbrios químicos, trabalhou aí com sistemas em equilíbrio químico. Então, esse é Le Chatelier, beleza? Então, olha lá. A, essa anulação, a perturbação pode ocorrer, né? Para voltar ao estado de equilíbrio anterior, ok? Então, quando a minha equação em equilíbrio sofre uma perturbação em termos de concentração, pressão, ela tende a voltar aí para o estado de equilíbrio. Ela tende a modificar esse equilíbrio de alguma forma para modificar o equilíbrio, não, modificar, né, a reação de modo geral para que o estado de equilíbrio não seja perturbado, beleza? Basicamente é dessa forma que ocorre. E, tá, para criar um novo estado de equilíbrio, presta atenção, ó, um novo estado de equilíbrio, né, caso a perturbação sofrida seja a variação de temperatura. Então, quando se trata aí da variação de um fator de temperatura, né, tem-se aí um novo estado de equilíbrio, tá, sendo criado no meu sistema para que venha diminuir aí esse processo, beleza? Para que venha diminuir aí esse processo. Então, os fatores que alteram o equilíbrio, mais uma vez, concentração, pressão e temperatura, beleza? Concentração, pressão e temperatura, tá? Então, é dessa forma. Gente, esse conceito, essa ideia, ela é amplamente aplicada na indústria, tá? Para a produção e obtenção de alguns produtos, ok? Como grande parte das reações são reações, né? Que estão fazendo ali de forma controlada. Então, a ideia desses fatores que possam alterar o equilíbrio, eu quero ter mais produto. Bom, eu não quero ter esse produto. Então, dominar esses fatores e agir conforme a, a eficiência no controle de cada um desses fatores pode aí ser algo muito útil e benéfico para a indústria, para a obtenção, tá, de alguns determinados produtos, ou nesse caso, né, para não obtenção de alguns produtos. Por exemplo, a alguns alimentos, né? Tem-se a necessidade de alguns alimentos é, serem, nesse caso, degradados de maneira lenta, né? Então, utiliza aí fatores, por exemplo, como a temperatura. Primeira coisa, né? Para retardar a reação química, em termos de cinética química, beleza? Ou, né, dependendo do tipo de equilíbrio químico que tem ali, né? Para que esse equilíbrio tende para o lado dos reagentes, beleza? Então, basicamente, tem uma profunda relação aí com o cinético, beleza? Quando a gente fala em catalisadores, galera, os catalisadores eles não deslocam o equilíbrio de uma reação reversível, como falamos lá no início, na nossa primeira aula sobre equilíbrio, que os catalisadores eles aceleram a reação no sentido de alcançar, de atingir o equilíbrio. Agora eles não vão alterar o equilíbrio químico, beleza? Eles não alteram o equilíbrio químico. Tranquilo? Então vamos pegar aqui o exemplo que tem no seu próprio livro didático, beleza? Quando a gente fala de concentração, galera, quando a gente fala de concentração, tá? Eu posso aumentar a concentração dos reagentes ou diminuir a concentração dos reagentes, beleza? Eu posso aumentar a concentração de produtos ou diminuir a concentração dos produtos, beleza? A ideia que nós devemos ter sobre concentração é a seguinte, tá? O aumento, o aumento, tá? Desloca para o sentido oposto, para o sentido oposto, beleza?
para o sentido oposto. Tranquilo? Então, gente, como é que funciona isso? Tá? Como é que funciona? Então, exemplo. Vou colocar aqui, ó. Exemplo um, tá? Exemplo um. Concentração. Concentração. Se você aumenta a concentração nos reagentes, tá? Se você aumenta a concentração dos reagentes, o que está acontecendo? Tá? Você está indo aí para o sentido oposto, beleza? O equilíbrio tende aí para o sentido oposto, tranquilo? Então, o equilíbrio tende aí, ó, para o sentido oposto, ok? Da concentração dos, dos produtos, beleza? Se você aumenta a concentração dos reagentes, o equilíbrio tende para o sentido oposto, que nesse caso aqui seria o sentido direto da reação. Para o sentido direto, beleza? Se você aumenta a concentração dos produtos, tá? Então, porque a gente aumenta aí a concentração dos, dos produtos. Se você aumenta a concentração dos produtos, a reação ela tende para o sentido inverso, tá? Que é o sentido oposto, né, à concentração dos produtos, beleza? E essa seta maior no sentido inverso, daqui, ó, sentido inverso, sentido inverso, tá? Ela está nos indicando que a reação, o equilíbrio químico tende para os reagentes, tá? Tende para os reagentes, beleza? Concentração. Isso também vale, galera, isso também vale quando você diminui a concentração. Só que quando você diminui a concentração, aumenta, né, desloca para o sentido oposto, né? Eu não coloquei mais, quando você diminui, tá? Diminui, deixa eu colocar bem aqui, né? Quando diminui a concentração, vou colocar assim, ó, entre parênteses, tá? A concentração desloca-se, né, para a direção em que se retirou, se retirou, né? Se retirou a concentração, beleza? Então, exemplo, né, um esquema geral de como funcionaria. Por exemplo, se eu diminuo a concentração, se eu retiro a concentração de reagente, o equilíbrio ele tende no sentido de onde se retirou a concentração, tá? De onde se retirou a concentração, que foi no sentido dos reagentes. Olha a diferença, galera. Tá? A concentração dos reagentes. Sendo que parte do princípio de onde tem mais, onde que vai ter mais substância. Por exemplo, aqui, ó, se você aumenta a concentração dos reagentes, você vai ter mais substâncias de reagentes. Então, o sentido do equilíbrio é para o lado dos produtos. Se você aumenta a concentração dos produtos aqui abaixo, ó, a tendência é ir para os reagentes, beleza? Agora, quando você diminui, por exemplo, diminui a concentração do reagente, o que significa? Que a concentração dos produtos ela vai ser maior. Se a concentração dos produtos é maior, ela tende, tá, para o lado oposto, ok? E se você retira a concentração de reagente. Se você estiver retirando a concentração de produtos, tá? A concentração de reagente vai ser maior, ok? A concentração de reagente vai ser maior, então o equilíbrio ele tende, né, para o lado, ok? Onde a concentração é menor, onde a quantidade vai ser menor, né? E a quantidade vai ser menor aonde o produto está sendo retirado, aonde o produto está sendo retirado, beleza? Aonde o produto está sendo retirado. Então, galera, basicamente, concentração é isso, tá? Concentração é isso.
onde tem a maior concentração, o equilíbrio ele vai ser deslocado no sentido de minimizar essa desigualdade, ok? Para que haja um novo equilíbrio. Basicamente, é assim que funciona com relação à concentração, beleza? Se a gente for pegar agora aqui pressão, tá? Que é um fator também, então olha lá, a pressão, galera. A pressão, ela vai deslocar o equilíbrio é, para o lado onde tiver a menor quantidade, entendeu? Então, se eu aumento a pressão, ela vai para onde tiver a maior quantidade molar, ok? É basicamente dessa forma que funciona, tá? Então, eu posso aumentar a pressão e diminuir a pressão, vai mudar de alguma forma. Então, a pressão, ela vai deslocar o equilíbrio no sentido de onde tiver aí a quantidade de reagente. Então, a quantidade de reagente ou a quantidade de produto, dependendo aí da concentração. Então, nesse caso aqui de pressão, eu preciso pegar um exemplo para poder explicar melhor como é que vai funcionar isso aqui. Deixa eu pegar aqui, vou fazer aqui embaixo, exemplo 2. Ali em cima não deu para escrever algo geralzão sobre pressão, né? Mas eu vou colocar aqui, ó. Pressão, né? Então, primeiro ponto, né? Aumento, aumento da pressão. Então, o aumento da pressão. Beleza? Vou pegar o exemplo lá do livro de vocês que tem o tricloreto de fósforo. Tricloreto de fósforo, gasoso, mais cloro gasoso, em equilíbrio químico, em equilíbrio químico com o mais calor. É uma reação exotérmica, que é uma reação exotérmica, está liberando calor. Então, galera, presta atenção, ó. Deixa eu organizar aqui que aqui parece uma seta. Então, presta atenção. Com o aumento da pressão, tá? O aumento da pressão, o equilíbrio ele tende para o lado onde eu tiver o menor volume molar, a menor quantidade molar. Então, olha só, aqui eu tenho 1 mol de PCl3 e 1 mol de Cl2. Na soma geral, eu vou ter 2 mols de quem? De reagente, ok? 2 mols de reagente. De acordo com a lei ali, a lei das proporções constantes, né, de Guy-Lussick, eu vou ter o quê? Dois volumes nos reagentes, tá? 2 volumes nos reagentes. Beleza? E aqui eu só vou ter 1 mol de pentacloreto de fósforo, ok? 1 mol, tá? 1 mol de produtos, né? 1 mol de produto, tá? Que equivale a um volume, ok? Então, o aumento da pressão, tá? Favorece o sentido com menor volume, menor volume molar, beleza? Menor volume molar. Se eu diminuo a pressão, 2.0, tá? 2 ponto, o ponto 2, né? Diminuição da diminuição da pressão. Se você diminui a pressão, ok? Favorece o sentido, tá? Com maior volume molar. Basicamente, é dessa forma que funciona aí favorece sentido com maior volume molar. Dessa forma é que funciona
a pressão como um fator que altera o equilíbrio químico, ok? Que altera o equilíbrio químico. Então, favorece sentido com maior volume molar, beleza? Com maior volume molar. Exemplo, vamos pegar a mesma reação lá, ó, né? Um PCl3 gasoso mais um Cl2 gasoso, ok? Aí o sentido que está sendo favorecido é o sentido inverso da reação, tranquilo? Por que é o sentido inverso? Porque é o sentido, tá, onde eu vou ter o maior volume molar, tá? Maior volume molar, né? No seu livro aborda a ideia de expansão de volume, né? Onde há expansão de volume. Então aqui eu vou ter, ó, dois volumes, no reagente, tá? E um volume no produto. Então favorece o sentido onde vai ter o maior volume molar. Beleza? O maior volume molar, tá? De maneira básica, bem simples, é só você contar a quantidade de coeficiente estequiométrico. Aonde for maior, tá? Aonde estiver maior o coeficiente estequiométrico, é nesse sentido, ok? Que eu vou ter o equilíbrio, é nesse sentido que eu vou ter o equilíbrio se a pressão diminui. Se a pressão aumenta, é no sentido oposto, ok? Que é onde tiver a menor quantidade de volume molar. Tranquilo? Basicamente, galera, pressão está relacionada a, ao volume molar. Então, é dessa forma que funciona, tá? Pressão. Beleza. Então, além da pressão, né? Pressão, agora acho que já dá para generalizar alguma coisa aqui. Então, pressão relaciona-se a volume, volume maior, molar, né? Ao volume molar, ok? Ao volume molar, beleza? Então, a gente pode até colocar aqui um outro ponto, né? Aumento, aumento da pressão, beleza? Vou colocar aqui, ó, sentido, sentido de menor volume molar. Diminuição, diminu, diminuição da pressão, sentido de maior volume molar, beleza? E quando a gente fala de temperatura, temperatura é bem mais tranquilo, mais fácil, porque a temperatura ela vai deslocar para um novo sistema de equilíbrio, ok? Quando fala de temperatura, ela vai se criar um novo estado de equilíbrio. Por quê? Porque a temperatura é o único fator que altera a constante de equilíbrio, beleza? É o único fator que altera a constante de equilíbrio. Nenhum desses outros fatores vão alterar a constante de equilíbrio. Por quê? Porque quando você varia a concentração, por exemplo, né? É, as concentrações elas vão ainda continuar balanceadas, né? Porque massa, a massa que reage é igual à massa produzida, sempre vai ter esse balanço de massa. Então, se varia um e produz mais outro, enfim, isso acaba, no final das contas, mantendo a constante de equilíbrio constante, a temperatura constante, beleza? Mas se a temperatura variar, aí sim, nós vamos ter uma variação na constante de equilíbrio. Então, nós temos aí duas relações quando fala de temperatura. A primeira, tá? Se aumenta a temperatura, beleza? Aumenta a temperatura, ok? O sentido da reação será endotérmico. Sentido endotérmico, tá? Endotérmico é quando eu absorvo calor. Então presta atenção, se eu estou aumentando a temperatura, tá? A temperatura que é uma quantidade de calor em uma determinada área, beleza? Se eu aumento a temperatura, eu favoreço o térmico, eu favoreço o sentido que absorve energia, beleza? E quando você diminui a temperatura, tá? Diminui a temperatura,
o sentido da reação vai ser o sentido exotérmico. Lembrando que se diminui a temperatura, a ideia que se tem em mente é que eu estou perdendo calor, estou liberando calor, beleza? E se libera calor, sentido exotérmico, tá? Então, tenham isso em mente, galera. Tranquilo? Então vamos para o exemplo, vamos ver aqui como é que funciona Professor, explicar essa última parte que eu não entendi direito. a parte da temperatura. Exatamente. Pois é, eu vou dar um exemplo aqui, porque aí vai se entender melhor, beleza? Então vou colocar aqui o exemplo. Igual como fiz aqui com concentração e pressão, dei exemplo, né? Então vou dar o exemplo aqui agora da temperatura. Deixa eu dividir o quadro aqui. Exemplo 3, que é o exemplo da variação de temperatura. A gente vai pegar aqui a mesma questão, né? A mesma equação química, beleza? Eu tenho aqui, ó, o PCl3 reagindo com o gás cloro. O gás cloro, beleza? De gás cloro. Produzindo aí, produzindo, vou colocar aqui sistema em equilíbrio, tá? Mesmo tamanho de seta. Mesmo tamanho de seta. Produzindo aí um PCl5, tá? Gasoso. A, aí vai ter quantidade de calor, né? Sendo liberada, beleza? Mas calor liberado é um processo exotérmico, tanto que o ΔH dessa reação é menos 124 quilojoules, beleza? Menos 124 quilojoules. Então a gente já sabe que é um processo exotérmico, beleza? É um processo exotérmico, no sentido direto. Então vamos lá. Primeiro fator aqui, aumento, aumento da temperatura. O aumento da temperatura, tá? favorece, favorece o processo endotérmico. Então, ó, se você está aumentando a temperatura, galera, se você aumenta a temperatura, se você aumenta a temperatura do sistema, você está fornecendo calor, beleza? Você está fornecendo calor, você está fornecendo energia na forma de calor. Isso nos remete lá a quando estávamos estudando termoquímica, beleza? Então, vamos lá. Se eu estou fornecendo calor, se eu forneço calor, se eu estou doando calor para o meu sistema, isso significa que o processo que absorve energia, que é o processo endotérmico é um processo que absorve energia na forma de calor, ok? Absorve energia, tá? Absorve calor. Ele vai ser favorecido, tá? Então, o aumento de temperatura, ele vai favorecer o processo endotérmico. Então, quando se aumenta a temperatura, quando se fornece calor para o sistema, o processo endotérmico, o processo que absorve calor, ele vai ser favorecido, tranquilo? Vai ser favorecido. Nesse sentido, tá? Como é que ficaria a equação de equilíbrio para a equação acima? Tá? O sentido inverso. O sentido inverso da reação é o sentido que vem da direita para a esquerda, ok? PCl3 gasoso mais um de Cl gasoso. E agora sim, né? A seta que vem da direita para a esquerda, ela vai ser maior que a seta que sai da esquerda para a direita. Porque o equilíbrio ele tende, tá, para a formação dos reagentes, ok? Ele tende para a formação dos reagentes, beleza? Entendi. Então, galera, é o seguinte. Então, se eu estou aumentando o calor, eu estou aumentando aqui calor, tá vendo o calor? Estou aumentando. Se eu aumento o calor, a reação ela tende para o sentido inverso, tá? Que é o sentido da reação endo, tá? Sentido inverso,
ok? Que neste caso, presta atenção, neste caso aqui, nesta equação química, é o sentido inverso. Mas poderia ser o contrário? Poderia. Se tivesse uma outra reação em que o sentido direto fosse endotérmico, aí, nesse caso, favorecia o sentido direto. Quero que vocês percebam aqui. Favorece o processo endotérmico. Nessa reação, neste caso, o processo endotérmico é o sentido inverso, tá? Mas existem casos que o processo endotérmico é o sentido direto, tá, galera? É porque eu estou pegando o exemplo do livro de vocês que traz essa ideia aí, beleza? Quando há a diminuição da temperatura, né? Favorecemos o processo exotérmico. O processo exotérmico, galera, só para lembrar, o processo exotérmico é aquele que libera energia na forma de calor, tá? Libera energia na forma de calor. Então, a ideia é o seguinte, lembrem-se, quando nós estávamos estudando lá termoquímica, ok? Que, quando a gente diminui a temperatura, né? Quando a gente diminui a temperatura, o corpo ele tende a entrar em equilíbrio com o sistema. Então, se você tira calor, se você diminui a temperatura, o sistema, né, ali, a nossa amostra, a nossa reação química, ela tende a entrar em equilíbrio. E esse equilíbrio, né, vai ser liberando calor. E se você libera calor, o calor está no lado dos produtos. Então, se você está liberando calor aqui, se você está tirando o calor do sistema, você está favorecendo a formação dos produtos, ok? Então, como é que ficaria o equilíbrio químico nesse sentido? Tá? Nesse sentido, ele tenderia aí para a reação direta, para formar do pentacloreto de fósforo, ok? Então, ó, a seta do sentido direto da reação, ela vai ser maior que a seta do sentido inverso, tá? Porque ela tende para a formação do PCl5 gasoso, tá? Mais calor, que é o sentido da reação exotérmica, beleza? Que nesse caso aqui, nessa equação, é o sentido direto. Existem casos que podem ser o sentido inverso, beleza? Então, esses são os três fatores que alteram o equilíbrio químico, tá? Pressão, concentração e temperatura. A concentração, tá? Aonde eu tiver o aumento, a maior quantidade de reagentes, ou pode ser a maior quantidade de produto, ela sempre se desloca para o sentido oposto, ok? A pressão, a gente tem que considerar o volume molar. Se aumenta a pressão, é o sentido de menor volume molar. Se eu diminuo a pressão, é no sentido, tá, de maior volume molar. Tranquilo que é para a expansão dos gases, beleza? Para a expansão dos gases, tá? Então, o único fator que altera o equilíbrio, galera, o único fator que altera o equilíbrio químico, melhor dizendo, né, que modifica a constante de equilíbrio, é a temperatura. Então, o aumento da temperatura, tá? Ou a diminuição da temperatura, tá? Vai aí modificar a constante de equilíbrio, ok? Então, basicamente, essa é a ideia, galera, tá? Essa é a ideia. Eu vou pedir Ok, para entendi esse do endotérmico. como é? Não, entendi sim, professor. Ah, tá. Se eu fosse pedir para vocês construir a constante de equilíbrio, a expressão da constante de equilíbrio para esse sistema, seria bem fácil, né? Eu poderia usar o Kp, né? Já que a gente está trabalhando com substâncias gasosas. E aí seria a pressão de PCl5 sobre a pressão de PCl3 vezes, é, vezes o Cl, né? Vezes a pressão de Cl2. Ok? Seria o Kp. Se você quisesse fazer o Kc da reação, o Kc da reação seria o quê? A concentração molar de quem? De PCl5 sobre concentração aí dos reagentes, que é quem? PCl3 vezes. Opa, tá certo. PCl3 que é tricloreto de fósforo. E o Cl2. Beleza?
Então, essa aí seria a construção da constante de equilíbrio, beleza? Então, uma alteração na concentração dessas substâncias ou na pressão, beleza, galera? Vai provocar o quê? Vai provocar, tá, uma perturbação no equilíbrio, aumentando aí vai causar uma perturbação no equilíbrio, beleza? E aí, dependendo do tipo de, se eu aumento a pressão, por exemplo, tende aí para o sentido direto, mas se eu diminuo a pressão, ela tende para o sentido inverso, ok? Agora, se eu aumento a concentração de reagente, tá? Se eu aumentar a concentração de reagentes, ela tende para os produtos, beleza? Agora, se eu aumentar a concentração dos produtos, é para os reagentes. Se eu diminuo a concentração de reagente, ela tende para os próprios reagentes. Por quê? Porque a concentração de produto vai ser maior. Por isso que eu disse assim, ó, disse lá em cima que quando a concentração ela é maior, ela tende para o lado que está com a menor concentração. Tá? Então, quando você tira a concentração do produto, a concentração do reagente ela é maior, então ela tende para o lado dos produtos, de onde se tira a concentração. Beleza? Basicamente, esses são os conceitos uh, de fatores que alteram o equilíbrio de uma, é, de uma reação química, uma reação em equilíbrio. Beleza? Deixa eu organizar aqui, que eu acho que eu... Como é que estava isso aqui? Tá aqui, perturbação, era bem aqui. Pronto. Bom, galera, então esse aqui é o princípio de Le Chatelier, né? Quando o sistema em equilíbrio sofre uma perturbação, pode ser em termos de concentração, pressão, temperatura, este se desloca momentaneamente no sentido que tende a anular essa perturbação, para voltar ao estado de equilíbrio anterior e para criar um novo estado de equilíbrio, caso a perturbação seja a variação de temperatura. Agora a gente vai fazer uns exercícios. Deixa eu pegar aqui que a gente vai fazer uns exercícios agora, beleza? Deixa eu pegar uma questão do próprio livro de vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Será que vai dar certo? Copiar para ver se dá certo. Mais ou menos, né? Ficou ruim. Deixa eu pegar outro aqui que dê melhor, gente. Pega essa aqui, a 19. Questão 19. Questão 19. Bora responder aqui a questão 19. Só, deixa eu só ajeitar aqui ela, que como eu pego do livro, ela vem com algumas modificações. Pegar 3, amônia. Então, a síntese de amônia se dá pelo processo. Deixar aí um espaço, eu vou escrever o processo daqui a pouco para vocês verem. Aí eu vou deixar aqui as alternativas para a gente analisar elas. Pronto. E aqui as alternativas. Vamos lá. Aqui no meio eu vou escrever aqui o processo, que é para a gente responder junto. Então, o processo da amônia é N2 gasoso, é nitrogênio gasoso, mais 3 mols de H2 gasoso, produzindo aí 2 mols de NH3. De NH3. E o ΔH dessa reação é igual a menos 91,8 kJ. Esse processo, galera, ele é exotérmico ou ele é endotérmico? Vamos lá. Endotérmico ou exotérmico? Ele será? Será? Exotérmico, professor. Exotérmico. Exotérmico. É só olhar para o sinal, né? O sinal negativo significa que o calor ele foi liberado. Se é liberado, o processo é exo.
tá? Exotérmico. Então vamos lá, gente. No Antigo Egito, por aquecimento do esterco de camelos, era obtido um sal que ficou conhecido como sal amoníaco, o NH4, beleza? O NH4, só apagar aqui. O NH4, aí deixa eu deixar um espaço que eu vou... NH4Cl, viu, galera? Deixa eu colocar preto aqui para parecer que é da questão. NH4Cl, beleza? Esse aqui é o sal amoníaco, né? Que é o cloreto de amônio, em homenagem ao deus Amon, beleza? Na decomposição desse sal, forma-se a amônia, que é o NH3, que é utilizado como matéria-prima para a fabricação de, entre outras coisas, produtos de limpeza, fertilizantes, explosivos, nylon, tá? E espuma para colchões, tá? Na verdade, esse sistema aqui, galera, que a gente está vendo aqui, ó, ele é chamado de processo Haber, né? Alguns chamam de Haber. Processo Haber, muito desenvolvido durante aí a Primeira e Segunda Guerra Mundial, porque para a obtenção de amônia, justamente para a fabricação de quem? De explosivos, ok? De explosivos. Então foi extremamente explorado aí pelo cientista alemão chamado Haber, tá? Para a produção de explosivos lá durante a Alemanha nazista. Então a síntese da amônia se dá pelo seguinte processo. Então tá aqui, ó, NH2 gasoso, tá? Eu tenho nitrogênio reagindo com hidrogênio para produzir amônia, um processo exotérmico que libera calor. Ok? Então, em relação ao equilíbrio acima, é correto afirmar, vamos analisar aí as assertivas, correto? Se aumentarmos a pressão sobre o sistema, diminuiremos o rendimento da reação. Lembrando que quando a gente fala de rendimento da reação, é ter a maior quantidade de produtos, beleza? Então, o meu rendimento, a tendência do meu rendimento, beleza? É ter mais amônia, tranquilo? É ter mais amônia. É a produção de amônia, beleza? É para a produção de amônia, tranquilo? Então eu tenho que fazer com que esse equilíbrio, então na letra A, o equilíbrio, tá? O equilíbrio, ele tem que estar do lado oposto, né? Então, ó, diminuiremos o rendimento da reação, tá? Então tem que dar do lado oposto. O que ele está querendo dizer, galera? Se a gente aumentar a pressão sobre o sistema, o rendimento ele vai diminuir, ou seja, a produção de amônia vai diminuir, entendeu? O sentido direto da reação vai ser menor que o sentido inverso. É isso que ele está querendo dizer aqui na letra A. Isso é verdade? Sim ou não? Lembrando que na frente do nitrogênio a gente tem um aqui, né? Errado, né? Por que errado? Porque nos reagentes eu vou ter 4 volumes. Um mais 3, né? Um de nitrogênio com mais 3 de hidrogênio, 4 volumes. Nos produtos, eu vou ter apenas 2 volumes, que são as quantidades molares ali de amônia. Então, galera, quando você aumenta a pressão, tá? A reação ela tende para o sentido direto. Então, o sentido é o sentido direto, é para a formação de amônia. Então, se você tende a reação para o sentido direto, você não está diminuindo o rendimento, beleza? Você estará aumentando o rendimento. Rendimento de reação está no sentido de eu produzir amônia, tá? Justamente para eu ter ali ela para usar nos meus para minhas finalidades, né? Se for para guerra, explosivo, se for para caso de agricultura, fertilizante, se for para uma doméstica, para limpeza, né? Beleza? Se for para indústria têxtil, para produção do nylon, né? Esse aqui, inclusive, é o nylon 66, tá? Muito conhecido aí. Ou espuma para colchão, que também é um polímero, né? A partir disso aí, a gente obtém esses polímeros a partir da amônia, beleza? Então, olha só, galera. A síntese, tá? A síntese da amônia, então, ela é um processo que quando você aumenta a pressão, você aumenta o rendimento da reação, você obtém mais amônia, beleza? Então, ela tem que ser feita em condições de extrema pressão para que você obtenha ali o produto que você deseja, que no caso é a amônia, beleza? Então, vamos lá, letra B. A letra B diz, se adicionarmos um catalisador, deslocaremos o equilíbrio favorecendo a reação direta? Se eu adiciono o catalisador, eu aumento a velocidade da reação, tá? Então, o catalisador, ele aumenta a velocidade.
Aumentar a velocidade da reação é atingir o sistema de equilíbrio mais rápido, ok? Mas catalisador não desloca equilíbrio químico. Não altera, não perturba o equilíbrio químico. Eu atinjo o equilíbrio mais rápido. Mas mudar, deslocar, entendeu? O equilíbrio não, tá? Então, letra B também é errada. Não vai favorecer nenhum tipo de reação. Ao reagirmos 6 mols de gás hidrogênio, produziremos 34 gramas de amônia. Cálculo estequiométrico, né, galera? Cálculo estequiométrico. Será? 34 gramas de amônia? Vamos ver, né? Por exemplo, aqui no nitrogênio, aqui na amônia eu tenho o quê? 2 mols de amônia. 2 mols de amônia. Cada mol de amônia equivale a 17 gramas. Equivale a 17 gramas. Beleza? A massa molar do nitrogênio é 14, com mais 3 de hidrogênio, 17 gramas. 17 gramas em 1 mol. Significa que eu vou ter 2 vezes 17, que é igual a 36 gramas. Olha só. Então, 3 mols de hidrogênio... Professor, Opa, fala. não é 34, não? 2 vezes 17? Ah, beleza, é verdade, 34. Obrigado aí. Obrigado, jovem. Então, 34 gramas, né? Então, em 3 mols de hidrogênio, eu tenho quantas gramas? 34 de amônia. 34 de amônia. 6 mols de hidrogênio, H2, eu vou ter o dobro, né? Eu vou ter quanto? Eu vou ter 68 gramas de NH3. Beleza? Então, a alternativa está errada. Não são 34 gramas. Serão 68 gramas. O dobro, tá? Eu dobrei a quantidade de hidrogênio. Eu tinha 3 e eu estou dizendo que eu vou reagir 6. 6 não é o dobro, não é o dobro de 3? Então, se 6 é o dobro de 3, a gente tem que dobrar a quantidade de amônia. Então, se eu produzir 34 gramas, eu produzia 34 gramas. Ok? Se eu dobro a quantidade de hidrogênio, eu não vou continuar produzindo 34 gramas, né? Vou produzir quem? O dobro de amônia, beleza? Que é 68. Tranquilo? E agora só não resta a alternativa D de dado, né? Provavelmente é a correta. A formação de amônia é favorecida pela diminuição da temperatura do sistema. E aí, galera? Sim ou não? Sim ou não? Tá certo ou tá errado? Tá certo, né? Se eu diminuo a temperatura, eu favoreço que sistema? Processo Isotérmico. isotérmico. Ok? Então, tá correto. Beleza? Então, alternativa D, correta. Tá? Então, se você aumenta a temperatura, você favorece o sentido. Você favorece, acabei. Você favorece o sentido direto da reação, né? E o sentido direto, justamente, é o sentido que a gente produz quem? Produz amônia, né? NH3 gasoso mais calor. Beleza? Então, teremos a seguinte caracterização para um processo exotérmico. Beleza? Se eu aumento a temperatura. Então, a formação de NH3 é favorecida pela diminuição da temperatura do sistema? Sim, né? Então, se eu diminuo a temperatura do sistema, eu favoreço o sentido direto. Sentido direto da minha reação. Tranquilo, galera? Beleza? Tranquilaço. Eu acho esse conteúdo mais fácil aqui, que é só para te associar lá os 3 fatores com o restante. Gente, isso aqui cai muito no Enem, né? Não sei se vocês têm essa intenção lá na frente de fazer o Enem para cursar, né, uma faculdade, ensino superior, mas esse conteúdo cai desse jeitinho, assim, ó, no Enem, beleza? Te dá lá um processo e pede para te analisar, viu, galera? Até porque a minha intenção é essa, tá? Eu sei que é difícil durante